Oi, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Estão conseguindo escrever os textos, produzir as atividades de vocês? Tem bastante atraso, né? Vamos colocar as atividades em dia. Quem já entregou, já recebeu um vídeo, eu gravei um vídeo para cada um dos alunos que fez a atividade no último mês, para explicar direitinho o que precisa melhorar, o que não está tão legal assim, para elogiar também os pontos que foram positivos. Então, entregue seu texto, que você vai receber também um vídeo especial, uma aula especial curtinha sobre a sua redação, certo? Bom, esta semana a gente tem um tema para trabalhar, para fazer uma reflexão, que é um tema um pouco pesado, triste, mas enfim, é algo que precisamos refletir sobre, tá? Está relacionado a esse contexto de guerra que nós estamos vivendo. Nós vimos que durante o conflito ali entre a Rússia e a Ucrânia está havendo muita violência relacionada aos civis e principalmente isso atinge as crianças, que é uma parcela da população bem fragilizada. E imaginando que essas temáticas relacionadas à guerra vão estar presentes nos vestibulares, até mesmo no Enem, eu pensei então um tema de redação um pouco diferente do que vocês têm na apostila, mas dá para usar a apostila também. O primeiro tema que aparece aí na apostila de vocês é sobre os refugiados e o impacto dessa crise migratória dos refugiados para o cotidiano, para a vida das crianças. Nesta semana vocês vão escrever um pouco diferente do que está na apostila. Então, se quiser já anotar aí, o tema da redação desta semana é o impacto das guerras no cotidiano das crianças. Então, guerra, como que isso vai trazer danos e impactar negativamente as crianças. É essa a temática. Para começar a nossa reflexão, vou mostrar para vocês uma cena de um filme. O filme se chama A Lista de Schindler. Ele tem como diretor Steven Spielberg. Não é um filme antigo, apesar dele ser em preto e branco. Isso foi uma escolha do diretor, porque ele queria enfatizar a tristeza relacionada à guerra, à Segunda Guerra Mundial, e porque ele queria uma cena em especial destacar com a cor, que é essa cena que vocês vão ver agora. O Schindler, ele foi um homem que realmente existiu, não é um personagem ficcional. Ele foi um grande industrial alemão, ele foi um homem muito rico, que tinha muitas indústrias, muitas empresas. E durante o Terceiro Reich, durante o Holocausto, ele ficou muito chocado com algumas imagens que ele viu, como, por exemplo, essas imagens que vocês estão vendo agora. Em meio a tiroteios, em meio a essas cenas características de guerra, ele vê essa criança perdida, né? Uma menininha de aproximadamente uns 4 anos de idade vestindo um vestido, um casaco vermelho. É o único fragmento do filme que tem cor. Essa cena ele descreve na biografia dele algo que realmente aconteceu. Os oficiais alemães saqueando as casas dos judeus, colocando eles em fila para levar até o campo de concentração. Lá atrás sai a criança. Quando essa cena termina, aqui ela tem 2 minutos de duração, a criança encontra essa casa e ela se esconde embaixo da cama. E a gente imagina, ufa, ela vai conseguir escapar, ela vai se salvar. Mas infelizmente, daí depois o Schindler encontra numa cova coletiva o corpo da criança que ele reconhece pelo vestido vermelho. Então essa é uma cena clássica do cinema que fala sobre os horrores da guerra e como isso influencia. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com a
Esse tema é pesado, mas enfim, é algo que vocês podem se deparar com, e é importante que todos nós estejamos fazendo esse tipo de reflexão nesse momento, porque a gente não pode viver um período histórico em que está acontecendo uma guerra que está impactando pessoas inocentes, civis, sem refletir sobre isso. Ainda mais que essa não é a única guerra em curso e nem a única guerra da última década, dos últimos 20, 30, 50, do último século. Muitos outros conflitos aconteceram e todos eles impactaram pessoas inocentes e principalmente crianças. O filme A Lista de Schindler, vocês podem usar na redação. Como ele é um filme assim bem é bastante conhecido, é um clássico, ganhou Oscar e tudo mais, vocês podem descrever essa cena da criança do vestido vermelho para introduzir a temática, por exemplo, é algo que pode aparecer na introdução. Aqui no primeiro tema da apostila, eu tenho outras informações e outras reflexões, referências que podem fazer parte do texto de vocês, mesmo que o tema seja um pouco diferente. Aqui na apostila, quando foi feito esse material, o que estava sendo bastante discutido era a questão dos refugiados da crise migratória, mas dos refugiados principalmente de regiões africanas ou da Síria, daquela região. Mas agora nós temos mais um fluxo migratório bem intenso, né? Foram milhares e milhares de ucranianos saindo de suas terras e migrando para a Europa, tentando entrar em outros territórios. E tudo isso abala a estrutura e o equilíbrio das nações que estão ao redor. Então, coisas que podemos lembrar e citar na nossa redação. Então, o impacto das guerras sobre o cotidiano das crianças não é algo novo. Acontece desde que a humanidade entra em conflito. Isso foi registrado em livros, em filmes, amplamente. A Lista de Schindler é só um exemplo. Há pouco tempo nós tivemos essa cena que foi muito impactante, traumatizante, eu acho que mundialmente, que foi esse bebê de 2 anos que era um refugiado da Síria, o Aylan. Então foi uma foto que ficou bastante famosa há poucos anos e ele era um refugiado então desse conflito da Síria. Vocês podem citar esses outros conflitos para poder ilustrar a redação de vocês, certo? Vocês podem falar da região do Estado Islâmico, vocês podem falar dos conflitos que ocorrem na África, das intervenções militares dos Estados Unidos na Síria, em busca, visando petróleo, mas com outros objetivos aparentes, como a guerra ao terror. Então, são exemplos históricos recentes que vocês podem informar dentro da redação de vocês. Fora isso, dentro da literatura, olha só, livros importantes que vocês podem pensar em citar nessa redação e fazer uma correlação. Um argumento bem importante relacionado a livro é que a primeira consequência que acontece na vida das crianças é perder os seus direitos básicos, os seus direitos humanos, porque uma criança numa zona de guerra, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à cultura, porque ela fica num estado de sítio, ela fica isolada ou ela fica em esconderijos e ela não pode vivenciar o que uma criança precisa em termos de educação, saúde, esporte e lazer. Ela perde os seus direitos básicos. Isso fica bem claro em livros como, por exemplo, o Diário de Anne Frank, que pode ser citado nessa redação. Então, um argumento base para esse texto é que a primeira consequência que abate as crianças numa zona de guerra ou numa situação de conflito é perder a sua rotina, é perder os seus direitos humanos básicos, como educação, lazer e cultura. Essa dinâmica de perda de direitos é abordado, por exemplo, no livro O Diário de Anne Frank. Por quê? Não sei se vocês leram a história, mas sugiro fortemente, é uma história real. A Anne Frank foi uma menina de 13 anos que, com sua família, ela ficou escondida durante muitos meses em um apartamento, uma espécie de apartamento, com outra família, e ela vai registrando no diário o seu cotidiano, que é um cotidiano de muito tédio, porque ela está presa, ela não pode ir para a escola, eles até estudam dentro desse apartamento, mas ela não pode viver a vida de uma criança normal, de uma adolescente normal. E no final do diário tem um grande vazio, assim, porque na verdade a família dela foi localizada, ela foi enviada para um campo de concentração e ela morreu no campo de concentração. Então, um pouco do que a gente pode ilustrar do que acontece numa situação de guerra com as crianças. Então, primeiro impacto, perder direitos,
perder educação, perder saúde e cultura. Aí, claro, qual que é o segundo impacto que você pode abordar no teu texto, que é o impacto mais danoso, impressionante, absurdo que aconteça em dias atuais, que é perder a vida. Nós tivemos, assim, vários registros importantes nos últimos dias, inclusive de uma família, uma mulher acompanhada de seus 2 filhos que morreram, enfim, no meio de um bombardeio ali na Ucrânia. Então, essa é a consequência mais impactante, mais danosa, que é o que aconteceu com o Aylan, que vocês podem citar na redação de vocês, e que essa fotografia ficou eternizada, e o que aconteceu com essas crianças tão recentemente. E sempre a gente vai ter algum registro assim na literatura. O Diário de Anne Frank não é bem uma ficção, mas ele pode entrar dentro da parte do parâmetro de literatura. Outros livros já vou comentar, tá? Só vou anotar aqui para não esquecer. Olha só os números. Hoje todos os olhos estão voltados para o conflito na Ucrânia e a relação ali com a Rússia. Mas ali em 2020 já tinham sido contabilizados 136 óbitos de crianças na guerra da Síria nos últimos 3 anos. Então, eles são usados como soldados, eles são usados na mão de obra, na indústria bélica, são trocados como escravos, são abusados ou até morrem nas travessias de refugiados, como aconteceu com o Aylan. Outro ponto que eu acho bem interessante da gente saber e citar dentro dos nossos textos que abordam questões de guerra e de conflito é que existe a organização, a ONU, né, a ONU como uma organização universal e mundial que passou a existir depois da Segunda Guerra Mundial para buscar evitar que outros conflitos assim ocorressem, e outros documentos também foram criados para evitar que tragédias nesse sentido ocorressem. E existe essa declaração, essa Convenção dos Refugiados, que é de 1951, então vocês podem citar que depois da Segunda Guerra Mundial, ainda durante o estabelecimento da ONU, o estabelecimento de todos os regimentos relacionados a evitar as guerras, também foram criados documentos que pudessem tornar essas situações um pouco mais humanas, se é possível tornar uma guerra algo humano. Então você pode citar que foi criado esse documento em 1951, após a Segunda Guerra Mundial, que diz o quê? Ele assegura que qualquer pessoa tem o direito de procurar asilo, refúgio em outro país. E é vetado, tá? Você não pode, é proibido qualquer país recusar a entrada de refugiados. Então toda a Europa agora precisa receber todas essas famílias, todos esses civis que estão fugindo da guerra. Mas o que aconteceu com a família do Aylan? A família do Aylan pediu asilo político nos Estados Unidos e foi negado. Então eles tentaram fazer essa travessia aí clandestina pela Europa e infelizmente o bote que eles estavam naufragou e ele faleceu, assim como muitos outros sírios e crianças e adultos, enfim, civis. Então vocês podem citar esse documento, que é algo interessante, é algo importante. Coloquei aqui o contraponto que os Estados Unidos negou asilo a essa família, que os europeus também dificultaram a entrada de estrangeiros desses conflitos, principalmente os que vêm da África ou vêm da Síria. Então, nós vimos 2 consequências básicas que vocês podem abordar na redação de vocês. Primeira consequência, perder os direitos humanos, perder a sua rotina, lazer, cultura. Pode citar o Diário de Anne Frank. Aí uma segunda consequência, a consequência mais cabal, mais definitiva, que é perder a própria vida, que é ser exposto à extrema violência. Tem aquela fotografia que vocês podem buscar também da menininha síria com as mãos levantadas, assim, que o fotógrafo foi tirar uma foto dela, ela achou que era uma arma, uma criança dos 4, 5 anos, que representa bem esse perder da inocência, essa mácula aí na vida dessas crianças, aquelas que sobrevivem ficam com essas marcas para o resto da vida. E uma terceira consequência, então. A terceira consequência é que quando uma criança consegue se estabelecer em outro país, como estrangeira, como um refugiado, seja com familiar ou não, muitas vezes elas sofrem com a xenofobia.
Você pode colocar esse termo dentro da sua redação e explicar. Xenofobia é o preconceito em relação ao estrangeiro, principalmente está relacionado com fluxos migratórios e com refugiados de guerra. Sobre essa questão, dá para exemplificar, por exemplo, com o livro Persépolis. O livro Persépolis, vocês podem procurar depois aí na internet, ele foi transformado em filme, é uma animação, mas ele também é uma história em quadrinho, é uma graphic novel, quer dizer, uma novela em forma de história em quadrinhos, que é uma história real, é a biografia da Marjane Satrapi, que é a autora do texto, e ela é uma mulher que foge do Irã, né, da guerra no Irã, da ditadura no Irã, e ainda criança, ainda adolescente, ela tenta fugir, se refugiar na Europa, mas ela sofre muito com a xenofobia, ela não consegue se adaptar àquela cultura europeia. Tem um participante aqui. Oiê, tem aluno que entrou agora, mas eu já estou gravando, assim, eu não vou começar de novo, mas depois eu disponibilizo para assistir o início do vídeo. Então, eu estava falando sobre o tema da redação da semana, que é o impacto das guerras, o impacto dos conflitos na vida das crianças. E eu já abordei 3 impactos principais que podem ser desenvolvidos nessa redação. Então, a gente viu, por exemplo, seja bem-vindo, não apareceu o nome ali no aluno que entrou agora no Zoom, mas seja bem-vindo à aula. Então, o primeiro impacto que a gente viu é o impacto de perder direitos. Quando uma criança vive numa situação de conflito e de guerra, ela perde o seu direito à escola, ao lazer, à cultura e à própria saúde. E nós vimos que isso pode ser ilustrado na redação com a citação de um livro. O livro é o Diário de Anne Frank, que é aquela história real em que a menina de 13 anos e a sua família fica presa em um apartamento durante a Segunda Guerra Mundial. Ela vai contando tudo o que vai acontecendo e no final do livro, né, existe uma lacuna porque ela para de fazer o diário porque a família é levada para o campo de concentração e lá ela vem falecer. Aí o segundo impacto que nós vimos é que o impacto principal, né, primordial, é a perda da própria vida. E isso a gente já está vendo agora no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vários pontos foram abordados, assim, a maternidade que foi bombardeada e teve aquela grávida que faleceu, ou a família da mãe das 2 crianças que morreram no meio de um bombardeio também, ou a maternidade que foi bombardeada, tudo isso acontecendo assim nos últimos 15 dias. Então são fatos muito pesados, muito tristes e que a gente não pode virar as costas para esses acontecimentos. Todo mundo precisa refletir sobre isso e com certeza vai acabar aparecendo em algum vestibular ou mesmo no Enem, seja por meio de questão objetiva ou também pela própria reflexão por meio do texto. Por isso que a Pro está fazendo esse exercício com vocês. Eu sei que não é um tema agradável, sim, mas a maioria dos temas de redação, infelizmente, eles não são temas gostosos, assim, de a gente falar, de a gente pensar, de a gente ver sobre, mas que precisa ser pensado. Aí um terceiro ponto que nós podemos abordar no nosso texto é a xenofobia, que muitas crianças enfrentam quando precisam se refugiar, quando fogem de uma guerra e se refugiam numa nova nação. O que é a xenofobia? Xenofobia é o preconceito em relação ao estrangeiro, é aquele preconceito em relação ao refugiado. Aí, para citar, para representar esse argumento na redação, a Pro diz que existe um livro chamado Persépolis, da Marjane Satrapi, esse é o nome da autora. Persépolis é uma história real, ela foi feita em forma de história em quadrinhos, mas ela também foi transformada num filme, que é um filme de animação que ganhou vários prêmios. E nessa obra, a autora, ela conta a história dela mesma, assim, que ela foge da guerra no Irã e ela vai se refugiar na Europa. E lá na Europa, ainda adolescente, ela sofre muito preconceito, ela não consegue se encaixar na cultura e ela acaba voltando para o país dela, mesmo que ainda seja uma ditadura quando ela retorna para o país dela, mas ela prefere viver na ditadura e sem liberdade do que sofrendo preconceito e não conseguindo se encaixar na cultura europeia. Então, esses foram alguns pontos que foram abordados na aula. Depois daí, quem entrou agora pode ver depois o início do vídeo, que eu vou deixar gravadinho para vocês. Muito bem. Também tem um filme que vocês podem citar no
ele tem formato livro e tem formato filme. É bom variar os repertórios. Então, falar de um aspecto histórico, de um aspecto cinematográfico, e pode falar de seriado também, história em quadrinho. Acho que tudo isso, variando bem os estilos de citação dentro da redação, vai ficar mais legal a parte de repertório. Mas tem o Menino do Pijama Listrado, que também aborda a questão do impacto da guerra no universo infantil. Esse bem triste, assim, acho que a maioria de vocês deve conhecer. Tem um outro filme que é mais positivo, que é A Vida é Bela, do Marcello Mastroianni, que fala sobre um pai que tenta esconder do filho de 4 anos que a guerra está acontecendo. Então eles vão para um campo de concentração e o pai diz para o filho que tudo aquilo é uma brincadeira, é uma gincana, que eles precisam usar aquele pijama porque eles estão participando de uma gincana. E ele vai criando várias histórias assim para tentar distrair a criança, para que ele não sofra, para que ele consiga passar por aquele momento sem perceber toda a maldade humana que está presente ali. Né? E por último, acho que não menos importante assim de livro que dá para citar, é A Menina que Roubava Livros. Também foi transformado em filme, mas primeiramente foi um livro de grande sucesso. É centrado na Segunda Guerra Mundial. Então, se vocês forem citar livros e filmes na redação de vocês, eu sugiro que variem também os tipos de conflito. Por isso que é legal citar Persépolis, que é o conflito no Irã, falar o exemplo da Síria, falar das fotografias das crianças na guerra da Síria, o caso do Aylan, porque daí você vai mudando o foco, o repertório de várias formas. Dá para citar a lista de Schindler, que eu mostrei no início da aula, o vídeo da criança com casaco vermelho, falar da Anne Frank, que assim você vai ter um repertório bem variado. Aqui eu coloquei propriedade vocabular. O que é isso? São alguns termos que eu acho que vocês podem introduzir dentro do texto que vão tornar esse texto mais interessante do ponto de vista de vocabulário, uma redação mais bonita, assim, do ponto de vista vocabulário. A gente vai ter que falar guerra várias vezes, né? Então, para não ficar repetitivo, vai substituindo isso por sinônimo, por exemplo, conflito, embate, pode juntar conflito bélico, embate bélico. Bélico, bélica é tudo que se refere à guerra. Outra coisa, é bom para o texto de vocês ter figura de linguagem, você fazer uma metáfora, criar uma comparação bonita. Então tem algumas que você pode memorizar e usar em várias redações. Por exemplo, essa daqui, ó. Conturbado xadrez geopolítico. Aqui o xadrez, eu estou falando do jogo de xadrez. Porque o jogo de xadrez que mexe ali as pecinhas no tabuleiro, ele se assemelha muito com a lógica da política, da geopolítica. Porque o que causa a guerra, né? O que causa a guerra é a ganância, o que causa a guerra é o desejo por território estratégico, por petróleo. Então essas são as causas da guerra. Isso pode ser abordado também dentro da redação. O conturbado xadrez geopolítico que leva aos conflitos contemporâneos que afetam de forma tão negativa e profunda a vida das crianças. Mitigar, que significa diminuir. Exércitos de esqueletos, eu estou falando aqui essa expressão mais figurada, relacionando aos refugiados da guerra da Síria, por exemplo. O que acontece com essas comunidades? Elas tentam fazer a travessia ali do mar Mediterrâneo, eles ficam longos meses à deriva no mar, às vezes eles ficam perdidos, às vezes eles morrem de fome à deriva. Até tem um dado aqui que é bem assustador. Olha só. Estima-se, na época que eu fiz essa apostila, faz 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, estimava-se naquela época que havia 6.000 refugiados abandonados a céu aberto, formando hordas de esqueletos vivos no mar Mediterrâneo. Quer dizer, eles fugiram da sua região de conflito e de guerra, tentaram fugir por mar e ficaram à deriva, perdidos. Então, às vezes, por satélite, por drone, se encontram essas pessoas que estão literalmente morrendo de fome a céu aberto, no meio do mar. Isso está acontecendo hoje. Tá? Então, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia traz esse tema de volta à nossa reflexão e aos holofotes, mas nunca deixou de existir, teve sempre presente. Tá? Desgraça coletiva, crise humanitária, coiotes. O que são os coiotes? São as pessoas que vendem a fuga para os refugiados dessas travessias, principalmente nessas regiões africanas e conflitos étnicos e em guerras como, por exemplo, na questão do conflito na Síria. Iniquidade, injustiça, redes clandestinas de contrabando de imigrantes, fluxos migratórios, deslocamentos humanos, entre outros termos, certo?
Se quiserem, vocês podem citar também os poemas do Carlos Drummond de Andrade, que falam sobre a guerra. Eu acho que eu já falei dele em outras aulas, mas acho que com esses livros e com esses filmes fica um repertório bem legal para vocês escreverem. Então, recapitulando o que a gente vai abordar. O tema é o impacto das guerras, dos conflitos contemporâneos na vida das crianças. Causas dos conflitos. É a ganância, a busca de território estratégico, a busca por petróleo ou a arrogância dos líderes políticos. Consequências de perder rotina, perder direitos básicos, direitos humanos, perder direito à escola, a lazer, cultura, liberdade, a xenofobia que vai ser enfrentada nos novos países, né? O preconceito, a pobreza, a miséria e a pior de todas as consequências, que é perder a própria vida. Então, essa é a abordagem. Não se preocupem tanto em fazer conclusão estilo Enem, se quiserem pode fazer, mas a ideia aqui é tentar fazer mesmo uma reflexão para desenvolver aqui a parte. Gostaria que o foco nessa semana fosse o desenvolvimento da argumentação, o desenvolvimento da inserção do repertório correlacionado ao tema de uma forma bem produtiva, né? Colocar esse repertório de uma maneira produtiva. Não esqueçam de tudo que nós estudamos até agora, como fazer a introdução, como elaborar o desenvolvimento, todos os fragmentos de estrutura que são importantes, todo aquele mapa conceitual, fazer o mapa conceitual antes de começar a escrever o rascunho, revisar o rascunho. E tem que escrever, pessoal, só assistir a aula não vai fazer milagres, você precisa escrever, certo? Qualquer dúvida, estarei por aí, sempre à disposição.